Freedom, Justice, Equality. Quem não é a favor de liberdade, justiça e igualdade? No mundo. Alguém em sã consciência não é a favor dessas três coisas? Todo mundo vai ser a favor dessas três coisas. Então, na hora que eles colocam essas três qualidades, esses três adjetivos na campanha deles, eles atraem todas as pessoas pró-direitos humanos, pró-direito das minorias, todo o pessoal de esquerda, todo o pessoal mais ligado a direitos humanos. Não vou ligar a direita, não liga para os direitos humanos, mas todo o pessoal ligado na parte humana dos conflitos, dos interesses, das grandes potências, dos impérios, dos capitais, das grandes empresas e por aí vai. Então sempre vai ter essas três palavras aí ligadas. Em relação a tudo, podemos falar de empresas de poluição, podemos falar de que poluem, empresas que não pagam menos impostos e fazem um certo malabarismo para pagar menos impostos, para poluir mais, enfim, você tem vários tipos de ativismo, mas esse ativismo daqui, ele vai conquistar todos esses ativistas, pelo fato de ter essas três características dentro delas. E aí vem essa coisa, né? O sionismo é racismo, o Estado judeu, por ser o Estado judeu, não pode existir sendo Estado judeu, então eles falam igualdade para todos em Israel, eles acham que Israel não tem igualdade para árabes e judeus, Justiça. Justiça é você trazer os refugiados de volta, é você deixar os refugiados retornarem às suas casas, em todos os lugares que eles quiserem participar, eles podem ir, ou seja, eu vim de Haifa, eu vim de Yafa, etc. E liberdade, acabar com o muro, acabar com a fronteira, os palestinos podem transitar também por todas as áreas. O que eles querem com isso? De uma certa maneira, se eles falarem, não, mas nós somos a favor de dois estados, porque nós somos a favor de que Israel saia dos territórios ocupados. Está escrito no site deles. Mas são a favor de que os refugiados voltem para Israel, não para o Estado palestino. Então, basicamente, eles são a favor de dois estados, um palestino e outro binacional. Dois estados, um palestino e outro binacional. Então, vamos lá. Os principais argumentos, tá? Principais argumentos. Omar Barghouti. Alguém aqui já se deparou discutindo o BDS com alguém? Sim? Omar Barghouti, ele fundou o BDS, tá? Lembrando que o BDS começou na conferência de Durban, na África do Sul, contra uma conferência antirracismo patrocinada pelos países não alinhados. Quando os Estados Unidos e Israel entenderam o que ia ser, eles boicotaram, mas a maioria dos países participaram. E foi basicamente 70% da conferência foi o racismo de Israel, o sionismo, etc, etc. Omar Barghouti estuda na Universidade de Tel Aviv. Quem financia o BDS? Então, o BDS tem o centro do BDS, mas o BDS é uma ideia. Ele não somente é uma organização. Então, por exemplo, se tem 3 caras na Bahia que são pró-BDS, eles ligam para uma pessoa no Brasil que é responsável pelo BDS e falam, a gente quer apoio de vocês para a gente poder fazer lobby com o governo da Bahia para cancelar o acordo com a Mekorot de água. Vamos fazer? Vamos. Aí eles ajudam eles na logística, eles vão lá, conseguem e tal. Então a gente pode falar que é meio que um lobo solitário junto com uma organização logística por trás. É óbvio, tem BDS mais forte e BDS menor. Mas o BDS é uma ideia. Então pode falar, o Roger Walters é do BDS? Não, ele não é do BDS. Ele é pró-BDS, ele é ativista do BDS. Não é a mesma coisa que você é um ativista sionista. E eu sou ativista sionista. Porque eu ganho para isso, você não. Certo? O BDS não faz isso de graça. Não, você tem dinheiro. Que acontece, né? Você tem aí ONGs palestinas e ONGs internacionais que recebem, que tem uma causa maior sobre, vamos supor, direitos humanos para refugiados. E eles recebem dinheiro de governos. Aí esse dinheiro é alocado, realocado, projeto. Parte desses dinheiros chega para o BDS. Então já foi falado várias vezes aqui que, por exemplo, a Noruega doa dinheiro para uma organização muito esquerda em Israel que doa dinheiro para o BDS, em Ramallah. Então, no final das contas, eles têm dinheiro e eles estão organizados. Aqui no Brasil tem um cara que chama Pedro Charbel, se não me engano ele é judeu,
que é o profissional do BDS no Brasil. É o único cara no Brasil que recebe salário para a BDS. Pedro Charbel, coordenador do BNC. BNC aqui? Movimento Nacional? Está escrito lá embaixo, Pedro Charbel. O que é BNC aqui? Bom, Pedro Charbel, brasileiro, enfim, ele é ativista do BDS. Eu acho que ele é judeu, não tenho certeza. Não, mas ninguém nunca chegou à conclusão de grandes fortunas financiando o BDS. Eles não precisam de grandes fortunas para fazer o que eles fazem. No Brasil, eles não precisam de grandes fortunas, porque o BDS, na verdade, é uma ideia. Tem uma força de mídia violenta, isso não faz sem dinheiro. Bom, é uma força de mídia de $1 milhão por ano, 2 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é fraco. Fraco. Eles conseguem uma coisa aqui, uma coisa ali, que é por e-mail, computador e um pouco de internet, você faz. Um pouco de lobby, né? Um pouco de lobby. Hã? Ele é palestino muçulmano. O Omar... Estão muito com... Mas o BDS no Brasil é fraco. Nos Estados Unidos é uma ideia que tem nos campos universitários. E quem promove o BDS nos Estados Unidos? Muslim Students Associations, Jewish Students for Peace, JSP, que é uma organização super esquerda de judeus. Tem uma outra de judeus que eu esqueci o nome agora. Jewish Voice for Peace, eu acho. Material de quem? E aí eles são super utilizados na internet. mídia, porque é assim, eles falam, olha, até o judeu é a favor da nossa ideia. Isso aqui tem, isso daqui, esse material daqui, Não é standard, não, isso daqui deve ser um dos organismos pró-Israel. Colocam, mas ele tem entrevista em jornais falando, não quero comentar sobre o meu doutorado na Universidade de Tel Aviv em seu assunto particular. Ele tem entrevista falando isso. Mas ele ainda mora em Israel? Hã? Ele ainda mora em Israel? Ele mora em Ramallah, mas ele estuda em Israel. Você acha, E o André? Caetano Veloso aqui? Vou falar dele, fala. Você acha? Eu queria saber a tua opinião sobre a contra-propaganda israelense. Aqui. Então, o BDS começou a se tornar uma pauta do governo israelense há 1 ano e meio, 2 anos. Foi alocado 100 milhões de shekels para combater o BDS para o Ministério da Estratégia, que está ligado ao Ministério do Primeiro-Ministro, sob o comando do Bibi. O Ministério da Estratégia não tem um ministro, mas não tem um ministério, né? É uma pasta montada para que, na verdade, ele comande, está ligado ao Ministério, não é independente, vamos dizer assim, que nem o Ministério da Defesa é. E eles estão alocando dinheiro justamente para combater o BDS através de contra-informação. É mais focado nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, na Islândia. Vocês têm... eu vou dar um exemplo para vocês de um vídeo na Islândia, que eu lembrei agora. O BDS, gente... Nos Estados Unidos teve uma associação de professores que fizeram uma assinatura a favor do BDS. Foram 2.300 professores. Aí veio uma outra organização de professores com 40 mil e negaram o BDS. A única maneira de combater o BDS é com legislação. Não tem outra maneira de combater o BDS. O BDS é um movimento que precisa ser ilegalizado por ser racista. Só. Se ele está sendo racista todos os momentos? Não. Mas ele tem uma ideologia racista? Sim, porque ele é contra a autodeterminação do povo judeu. Em Israel tem um Estado de maioria judaica, como um povo. Da mesma maneira que você é contra a Inglaterra, você é contra a Irlanda. Você é contra o país do povo judeu, independente de você ser judeu de religião judaica ou não. Você está transformando o povo judeu em uma mera religião. E não é só uma mera religião. E aí que está a grande questão. O boicote não começou com o BDS. Os árabes boicotaram Zionist Products em 1945. Em 1946, eles começaram a boicotar Zionist Products from Palestine. Ele estava Palestinian Goods. Boycott Palestinian Goods, que na época era Palestina. E aí que está a grande questão. O boicote não é por causa de Israel, é porque quem mora lá, marcianos, são judeus que moram lá. Então é muito simples você falar, vamos boicotar Israel. Israel está super atrasado em relação a isso. Israel não faz... Israel já está atrasado na diplomacia pública e está atrasado em relação ao BDS. Então está tudo atrasado.
quem na verdade é bom em fazer essa parte de polícia pública são pessoas boas em marketing. O israelense não é bom em marketing. O israelense foi criado como bulldozer para se defender, para ir para o exército 3 anos lá, você fazer cara de mal, ser grosso na rua, etc, etc. Então, no final das contas... Tem que contratar alguém. Então, ele tem que ou contratar alguém ou as pessoas que são boas em marketing fazer isso. Então, a gente precisa usar essas pessoas. Os Estados Unidos tem a ADL há 103 anos, o Stand With Us há 15 e o Israel Project há 10. O Brasil tem o IB há 1 ano. A gente está falando de organizações de advocacy, não estamos falando de organizações judaicas políticas. Os Estados Unidos tem a Jewish Federation for North America. Não, estou falando de advocacy. Então, mas advocacy não é a agenda da CONIB. A agenda da CONIB é lobby para proteger os interesses judaicos no Brasil e representar as 13 comunidades do Brasil, as 13 federações que formam a CONIB. Porque a CONIB nada mais é do que as 13 federações juntas, certo? Quando é que a advocacy começou a se fazer necessário? Com as mídias sociais. Quando é que isso surgiu? Na segunda intifada. Sim. Advocacy, gente, a advocacy do jeito que a gente conhece, eu estou dando os fatos para vocês. A advocacy do jeito que a gente conhece começou a se fazer necessário com a distorção dos fatos nas mídias no começo da internet, nos anos 2000, quando aquele palestino, Mohamed Dura, foi morto ou por fogo israelense ou por fogo palestino, que só um canal da França filmou e aquelas imagens se espalharam pelo mundo inteiro acho que por uma rede francesa que acabou chegando na mão de uma jornalista italiana. Tá? Aquilo lá chegou no mundo inteiro e foi super difamado. A difamação a Israel nas mídias sociais começou a dar importância para o que a gente chama de advocacy. Advocacy é uma palavra já antiga, mas o que a gente conhece de asbará, de proteger o lado israelense, do jeito que a gente conhece hoje em dia, começou na segunda intifada. As primeiras organizações de asbará que tinham nos Estados Unidos, que a Stand With Us, todas foram criadas durante a segunda intifada. E aqui não foi criado porque aqui é muito menor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 6 milhões de judeus e os Estados Unidos é o país mais importante do mundo e o Brasil tem 100 mil judeus e não é importante como os Estados Unidos, infelizmente. Ô, André, deixa eu só fazer uma pergunta. Fala. Eu entendo que o BDS, na verdade, é um meio, um instrumento para alguns objetivos, dependendo de quem quer usar. Tem o antissemita, tem aquele que se mente, acha que os palestinos estão sendo prejudicados, mas não são contra Israel, e tem aqueles que acham que Israel não deve existir. Como é que isso aí é direcionado para cada um deles? Porque... Então, que não é direcionado. Por exemplo, você tem gente lá na Europa que não entende nada do assunto e, eventualmente, a pessoa não é contra a existência de Israel, mas ela acha Israel racista. Ela acha que Israel, por ser Estado judeu, é um país racista. Então, ela já parte do princípio que ela não quer que Israel deixe de existir. Antissemita antes de mais nada. Ela quer que Israel deixe de existir como Estado judeu. Israel pode continuar existindo como Israel, chamar Israel, a bandeira pode ter sido de Davi, só que não pode ser um Estado judeu. Que, na verdade, nada mais é do que se trocar 6 por meia dúzia. Ela é contra a existência de Israel. Ela só não quer que o formato deixe de existir, ela deixe de existir na ideologia. O sionismo não é mais parte, não tem mais aliar, etc, etc. Aí, quebra do muro. É aí que está a grande questão. O BDS não tem um formato específico. Olha aqui, Mas não seria o caso justamente de combater essas motivações e não só o BDS? Você está combatendo o meio e não a motivação raiz. Você vai chegar para algumas pessoas e falar assim, tudo bem, Israel finaliza a ocupação. Você vai parar com o BDS? Vai falar, não, mas e a justiça em relação aos refugiados? Resolve se os refugiados eles vão voltar para as casas, alguns para Israel, alguns para os palestinos e tal, e algum para a Palestina, e a maioria deles vão ficar onde eles nasceram, que é no Líbano, na Síria, nos Estados Unidos e por aí vai. Tá, e a igualdade em relação aos árabes israelenses? Não, eles são iguais agora. Tá, e aí você agora tira o caráter judaico do Estado, porque com isso eles ainda não vão ser iguais. Essa que é a questão. Então, no final das contas, se você for apertar, é isso que é o BDS. Eles não assumem, eles não escrevem, mas é isso que é. O Matisyahu é israelense? Sabem quem é? Ele é israelense? Ele é americano. Ele é judeu. O que tá vendo que tem uma bandeira palestina aqui na frente dele, no show, na Espanha? Porque era um festival de rapper, convidaram ele
E aí o BDS apertou a organização espanhola, que já é um pouco antissemita, né? A Espanha em si já tem um problema com judeus, para pressionar ele a publicamente se expor que ele é contra Israel, que ele é contra o sionismo, por aí vai. E ele falou, não vou me expor, nem sim nem não. E eles tiraram ele do show, e aí a organização no show da Espanha foi acusada de antissemitismo. Foi acusada de racismo, porque o cara não é israelense. O que o BDS tem a ver com judeu agora? E aí ele fez o show e tinha 80 bandeiras palestinas na frente dele, o festival, a organização do festival. E ele cantou Yerushalayim, né? Jerusalém, em inglês, né? Que ele canta. Lembra da fábrica SodaStream, que fica na Cisjordânia. Emprega metade judeus, metade muçulmanos árabes da Cisjordânia. Mostrando como eles trabalhavam. Aí eles mudaram de fábrica e o BDS cantou vitória porque eles conseguiram fazer com que eles cancelassem alguns contratos, porque a fábrica está dentro da zona C da Cisjordânia. E na verdade o chefe, o CEO da SodaStream foi para o Conselho de Direitos Humanos na ONU, ele foi para uma ouvidoria do Congresso americano e ele falou, na verdade a gente mudou a fábrica para o Negev porque a gente precisava de uma fábrica maior e não tinha espaço, porque o business está bom. E agora a gente não vai empregar palestinos, infelizmente, mas a gente vai empregar beduínos, que são árabes israelenses. Aí o que o BDS falou? Vocês estão colocando os beduínos israelenses, a população nativa da Palestina, sobre trabalho desumano por altas horas com baixos salários. O que é mentira, eles ganham a mesma coisa. Então, o BDS, ele mente. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. I'm here in Ireland, home to Guinness, Leprechauns, and Lucky Charms cereal. It's also ground zero for the BDS movement, where companies all across Ireland are boycotting Israeli products due to humanitarian reasons. Let's go find out how committed they really are to humanitarian ethics. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. So I represent a Sudanese company. We sell chocolate bars. I represent a farm in Iran. Okay. A lot of pistachios. Okay. And saffron. Okay. I represent the DPRK, the Democratic Republic of North Korea. These are handmade leather diaries. They come in that size and right now 6x4. They're made by our guest workers, all handmade. These were all former artisans, pre-internment. Yeah, totally eco-friendly. Every organic. We have our workers / political prisoners have among the lowest water usage rates in the world. We're very proud of that. Okay. No electricity, very little water. Really, almost our workers have almost no carbon footprint. And I think that's really an important thing nowadays. Sounds good. How could you charge this at such a low price? Oh well, Gulag workers are making this, and therefore you're passing the savings on to you. Sudan, well known for stoning women and gay people. Yeah. But it's so great that people can get past that. Iran known for, hanging gay people, or stoning them. I think it was hanging them. What's this? Yeah. The West is so culturally tolerant. Our company, herbicide-free, pesticide-free, Jew-free. Like I said, there's good and there's bad. On the bad side, when it comes to Sudan, is the whole genocide thing. Yeah. The good is phenomenal beaches. Have you been to the beaches in Sudan or seen them? No, it was landlocked. Obviously, Sharia law is obviously the law of the land. Women wear what they call burkininis, which are like, bikinis, but they're not really bikinis, they're just full burqas. Right. North Korea has a new marketing campaign, buy North Korea or else, which is why we have 100% local penetration in our market. I'm assuming there's no political or cultural issue with Iran. No. There'll be no issues working with a company like ours, I'm assuming. No. I'm assuming you have no political objection working with North Korea. No. We prefer to work with companies that do not work with Israel. Oh, we don't. Oh, good. No, we've got a pro-Palestinian policy. You don't do business with Israel, right? God forbid. Don't do any business with Israel. You see the sign on the door. We're not very comfortable with stores that sell Israeli products. We don't sell any Israeli. No Israeli products, well, that's good. That's good. We have an embargo, we don't do any Israeli. Beautiful. That really makes us feel good. Because we have a problem with Israel.
information Yeah. like that. Yeah. You know, our leaders called to wipe them off the map and stuff like that. So yeah, I think that pretty much Okay, is what that's great. I'll send you some information, more information on Yeah, it. plenty of information and prices and Yeah. whatever you have, Yeah. and we'll go over. So that sounds great. I Yeah, appreciate it. very good. Thank you. It's a pleasure meeting you. Thank you. It was a pleasure. Thank you for taking Fantastic. time. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor.